Boa noite. Olá, eu sou Josi Braga, sou educadora parental e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês hoje sobre aspirações profissionais de uma mãe. A gente chegou um pouquinho atrasado hoje devido a algumas falhas técnicas, mas estamos aqui novamente para que a gente possa ter a nossa live de todas as terças e todas as quintas. Bom, gente, é perceptível que com o nascimento do nosso primeiro filho, nasce também uma nova mulher, né? Nasce uma mãe. Tudo à nossa volta, nossa rotina, os nossos relacionamentos e principalmente os nossos anseios, eles mudam completamente, né? Tudo muda depois da maternidade, não é só a fisionomia, não é só o perfil da mãe que muda, né? Mas as aspirações, os pensamentos, as motivações, né? A maneira como ela vê o mundo, a maneira como ela se relaciona nos seus relacionamentos com o filho, com o marido, com as outras pessoas, tudo muda. Né? E é incrível esse renascimento de nós mulheres enquanto mães, né? É lindo esse renascimento, esse surgimento dessa nova mulher muito mais elaborada, com muito mais perspectivas, com muito mais vontade de vencer, com muito mais vontade de evoluir. Isso é lindo, perceptível e gera uma transformação gigante, né, na vida da mulher, enquanto profissional e enquanto mãe, né? Eu, por exemplo, depois que eu me tornei mãe, eu tive um anseio muito grande, né, de me descobrir, de me reconhecer, de entender quais eram os meus propósitos, de entender qual era a minha missão, de entender quais eram as minhas aspirações profissionais, né? Eu queria compreender esse novo mundo, eu queria me entender, eu queria me conhecer, né? E eu queria ser uma pessoa melhor também para as minhas filhas. Né? E essas aspirações profissionais, essa vontade de ser reconhecida profissionalmente, não foi só minha, né? Isso é comum a diversas mulheres, esse ressurgimento, né? Essa vontade de ter uma vida profissional ativa, essa vontade, essas novas aspirações profissionais. Muitas mulheres, depois da maternidade, elas optam por continuar em trabalhos formais, em jornadas integrais, outras optam por trabalhos informais que flexibilizam aí os seus horários e que possibilitam a mulher a ela ter mais tempo com a família, a ela ter mais tempo com os filhos, e isso depende muito de mulher para mulher, e isso depende muito da sua situação financeira, isso depende muito da sua situação de vida, né, da sua realidade. Independente de qual seja a sua situação, o importante são as suas motivações, o importante é aquilo que te faz feliz, o importante é aquilo que você almeja, né? Carreira e maternidade, elas são conciliáveis, sim. É muito natural que a mãe seja mãe, esteja presente na vida dos filhos, esteja presente na vida, na vida da sua família, mas que ela também queira ser uma boa profissional. E isso pode acontecer. Existem diversas pesquisas realizadas com mães que trabalham fora de casa e mães que trabalham dentro de casa. E todas essas pesquisas, elas constataram que o que vale realmente é o tempo de qualidade que as mães têm com esses filhos. Né? Desde que a figura materna ela seja uma figura constante, ela seja uma figura presente, ela seja uma figura marcante na vida dos filhos,
Não existem grandes percas, não existem grandes problemas nessa conciliação, né? Muitas vezes a mãe, ela passa o dia em casa com o filho, mas ela passa o dia presa a afazeres num canto da casa, enquanto o filho fica preso nas brincadeiras em outro canto. Eles estão juntos o dia todo, mas isso não quer dizer que eles passam um tempo de qualidade juntos. E talvez essa mãe que trabalhe fora, essa mãe que se encontra com o filho poucas vezes durante o dia, ela tem uma percepção muito maior do que é tempo de qualidade, né? Ela tenha uma percepção muito maior do que é aproveitar esse tempo com o filho. Ela tem uma percepção muito maior do que seria dar atenção àquele filho, já que eu tenho um tempo pré-determinado para ficar com meu filho, né? Já que eu tenho um tempo pré-determinado para estar com a minha família, então eu vou aproveitar aquele tempo da melhor maneira possível, eu vou dar atenção para os meus filhos, eu vou dar atenção para a minha família, né? E isso é tempo de qualidade. Não é você passar o dia com teu filho, né? Não é você deixar suas aspirações profissionais. Tempo de qualidade é quando você estiver com o seu filho, é quando você estiver com a sua família, você realmente esteja presente, né? Você realmente esteja ali dando atenção, conversando, orientando, brincando, mas que você esteja presente, né? E isso é importante, essa presença não só presencial, mas também de corpo, alma e coração. É isso que é tempo de qualidade. Então, o segredo para que esses dois papéis eles sejam desempenhados com maestria e com muita satisfação é a sua aceitação, né? É o seu aprimoramento, é a moldagem das suas crenças transformadoras, é você aceitar os seus limites, é você aceitar a sua nova condição, né, enquanto mãe e enquanto profissional, porque a gente sabe que esse momento em que a gente está na maternidade e que a gente precisa retornar ao ambiente de trabalho, a gente precisa retornar ao mercado de trabalho, existem grandes limitações. A mãe ela não tem mais aquele tempo disponível para viagens, a mãe não tem mais aquele tempo disponível para ficar até tarde durante muitos dias da semana, né? A mãe ela tem horários pré-determinados, né, que justificam pegar filho no colégio, que justificam fazer pelo menos uma refeição com os filhos, enfim, né, de acordo com a realidade de cada uma. Depois que você vira mãe, você tem uma visão completamente diferente, né, daquilo que significa a tua carreira e daquilo que significa a tua vida pessoal. Então, você precisa aceitar os seus limites, você precisa considerar a sua nova realidade, que é uma realidade completamente diferente. Não será uma tarefa fácil, né? Não, tudo que é novidade, tudo que é transformador, tudo que é transformação, é uma tarefa difícil de ser enfrentado. Tudo que é novidade, tudo que é diferente é difícil, né? Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa aceitar que a gente precisa se adaptar, a gente precisa aceitar que a gente tem uma nova realidade, né? Que a nossa vida mudou, que a gente tem novas limitações. A gente precisa entender que não é fraqueza sair um pouco mais cedo do trabalho, a gente precisa entender e valorizar o que significa educação e tempo de qualidade com os filhos, a gente precisa realmente equilibrar essa balança e não é fácil. Não é fácil, mas é estritamente possível, né? E só depende de nós, só depende da nossa organização, do nosso gerenciamento de tempo e da nossa aceitação. Infelizmente, no nosso país, existe uma crença popular que diz que quanto mais você trabalha, por quanto mais tempo você trabalha durante aquele dia, você será mais produtivo. Visão que é considerada totalmente ultrapassada em países de maior desenvolvimento, né? Consideram isso como uma visão completamente errônea.
Produzir mais e melhor depende exclusivamente do foco que você coloca na resolução de problemas. Você passar um período maior durante o dia no seu ambiente de trabalho, você esticar as horas até mais tarde, não significa que você produziu mais. Nem sempre significa uma maior produção, pelo contrário. Às vezes você gerencia o teu tempo de uma forma tão magnífica que você passa menos tempo, mas você vai tão focada em resolver os problemas, você está tão voltada em solucionar todas as questões do teu trabalho durante aquele período de tempo em que você está lá, que você não perde tempo com bobagens, que você não perde tempo com distrações, que você foca naquilo que você quer resolver e que você resolve com muito mais tranquilidade e com com uma maior maestria. Então, prolongar tempo de trabalho não significa que você produziu mais. Produzir mais está muito ligado com relação ao teu bem-estar, a como você se sente, a como está o teu equilíbrio enquanto pessoal, enquanto profissional. A produtividade profissional está cada dia mais ligada à satisfação e ao seu equilíbrio com a vida pessoal. Pessoas bem resolvidas, elas produzem muito mais, né? Pessoas que estão em sintonia com a vida pessoal e com a vida profissional, elas são mais felizes e elas produzem muito mais, elas têm uma resolução de problemas muito mais eficaz. E por isso, as grandes empresas, elas têm procurado externamente serviços de mentorado, ou dentro da própria empresa, eles desenvolvem, né, dentro do seu próprio quadro de funcionários, eles desenvolvem mentores, né, que são pessoas que colocam as aspirações profissionais em consonância com o bem-estar, né, com o bem-estar daqueles funcionários. E isso produz grandes líderes, e isso leva essas instituições a um aumento gigante na sua produção, na sua força de trabalho, no seu valor de mercado, porque essas pessoas que estão sendo mentoradas, elas conseguem equilibrar essa balança entre a vida pessoal e entre a vida profissional. E isso gera um valor inigualável, né? Isso gera grandes profissionais, isso gera grandes líderes, e essa visão, ela tem sido cada dia mais desenvolvida nos países de desenvolvimento maior que o Brasil, né? A gente precisa ter essa visão de que o nosso equilíbrio pessoal, ele tem que estar em consonância com o nosso equilíbrio profissional. Pessoas felizes produzem mais. Enfim, gente, as suas crenças, elas também são um fator muito determinante para o teu sucesso. Você precisa aceitar, você precisa ter a crença que Deus te fez para ser feliz. Você precisa acreditar que você viveu, que você nasceu para ser feliz. Que a felicidade da tua família, ela está intimamente ligada com a tua realização pessoal, que você merece crescer profissionalmente, que os seus filhos não são um empecilho para a tua vida profissional. Pelo contrário, os teus filhos são uma mola propulsora, são um poder, né, que te leva para frente, que te faz querer evoluir cada dia mais, que te faz ultrapassar seus objetivos, que te faz querer ter sucesso cada dia mais, né? Os nossos filhos, eles não são um empecilho para a nossa vida, para as nossas aspirações profissionais. Pelo contrário, os nossos filhos, eles devem ser, sim, uma força que nos impulsiona a querer ter sucesso cada dia mais, a querer ser bons profissionais, a querer proporcionar à nossa família, né, uma vida mais confortável, uma vida
com uma qualidade melhor, né? Uma posição melhor, uma educação para os nossos filhos melhor. E tudo isso a gente tem que levar em consideração depois que a gente é mãe, né? O trabalho, ele dignifica o homem, ele dignifica a mulher, e a gente precisa ter essa percepção, né, de que depois da maternidade, né, eu acredito que essa ampliação de visão acontece de uma maneira extraordinária e a gente valoriza ainda mais, né, essa questão de poder contribuir com as despesas da casa, de poder contribuir com a vida, com uma vida mais confortável para a nossa família, para os nossos filhos, e isso realmente é uma mola que nos impulsiona a querer ter um sucesso ainda maior no nosso ambiente de trabalho. Vale lembrar que de mãos dadas com o seu desejo de ser um profissional reconhecido no mercado, existe também a culpa. Existe um anseio, existe um medo da separação, né? Existe o medo de retornar ao ambiente de trabalho, o coração aperta, a gente fica imaginando que a gente vai perder aquelas novidades, né, que os nossos filhos eles evoluem de uma maneira muito rápida e durante o dia existem muitas novidades nessa evolução que a gente quer acompanhar. Então dá aquele medo, dá aquela angústia, dá aquele anseio de perder esses momentos. A gente fica pensando que ninguém vai saber cuidar como a gente cuida, a gente fica imaginando que eles vão ficar chateados, que eles vão ficar com saudade, que a gente vai ficar com saudade, que a comida não vai ser servida na hora certa e nem vai ser servida na temperatura correta. Que a rotina dos nossos filhos ela vai ser alterada de alguma forma, que a mamãe não vai estar lá para botar para dormir, para conversar na hora do machucado, para dividir na hora das brigas. Enfim, e isso é um pouco verdade, né? Tudo isso é um pouco verdade. Mas isso também faz parte da nossa evolução, isso também faz parte da evolução dos nossos filhos. Aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com os sentimentos, aprender a lidar com essa sensação de saudade, com essa sensação de distanciamento, faz parte da nossa evolução e faz parte da evolução deles também. Então, a gente precisa, como eu tenho dito muitas vezes aqui nas nossas lives, a questão de estar validando os sentimentos dos nossos filhos e de estar conversando com eles, explicitando os nossos anseios, conversando, dizendo, contando a realidade, a minha motivação. Meu filho, a mamãe tem que trabalhar por conta de que a gente precisa ter uma renda extra aqui na nossa casa, de que eu preciso ajudar no colégio, de que eu preciso ter uma educação de mais qualidade para você, enfim, tudo depende da maneira como você conversa, né? E também não é uma situação fácil, e também não é um momento fácil, mas é um momento que acontece aos poucos, e como tudo na vida vai evoluindo gradativamente, e a gente precisa saber aceitar, a gente precisa ter a resiliência de compreender que dia após dia tudo vai se modificando e que dia após dia tudo vai voltando para o seu devido lugar, né? E tudo isso faz parte da evolução das nossas crianças, da nossa própria evolução. Organizar a nossa rotina, dividir as responsabilidades com o papai ou com algum outro familiar, delegar funções, a gente não pode se sobrecarregar de funções, né? A gente precisa saber dividir e a gente precisa saber reconhecer aquilo que somente a gente pode fazer e aquilo que a gente pode delegar. Né? Isso tira uma sobrecarga muito grande da mulher, da mãe, né? A gente precisa entender que existem coisas que podem ser delegadas e que a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, a gente precisa ter essa percepção e essa aceitação de que a gente pode delegar.
A gente precisa manter uma rede de apoio confiável, né? A gente precisa ter uma rede de apoio que a gente possa contar com pais, com irmãos, com babás, com aquela pessoa que te ajuda, com o vizinho. O importante é a gente manter essa rede de apoio. A rede de apoio ela é muito importante nesse retorno da mulher depois da licença maternidade, nesse retorno da mulher na recolocação da vida profissional. A gente precisa conhecer o local que a gente vai deixar os nossos filhos. Se eu vou deixar o meu filho na creche, eu tenho que ir na creche, eu tenho que ver, né, qual é o ambiente em que meu filho vai ficar, eu tenho que ir averiguar se realmente é aquele estilo de local, se realmente é aquele estilo de educação que eu quero que o meu filho se desenvolva. Então, é preciso a gente ter toda essa percepção nesse retorno. Todas essas atitudes que eu acabei de relatar para vocês, elas vão fazer uma grande diferença na hora da gente cortar o cordão. Porque esse corte do cordão, ele é dolorido, ele é lento, mas ele precisa acontecer. Além de todas essas funções que eu acabei de falar, a gente tem que se manter serena. A gente tem que se manter confiante que tudo isso vai ser uma questão de adaptação, que tudo é novo, que tudo demanda tempo para a gente se acostumar e que com calma tudo pode ser resolvido. Enfim, gente, o importante de tudo isso é o nosso autocuidado, é a nossa aceitação, é a gente entender que a gente, enquanto mulher, a gente precisa ter uma autoestima elevada, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Porque para a gente cuidar dos nossos filhos, para a gente desenvolver filhos confiantes, para a gente desenvolver filhos saudáveis psicologicamente, para a gente desenvolver filhos felizes, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar de bem conosco. A gente precisa ir de encontro às nossas aspirações, a gente precisa lutar pelos nossos objetivos. Uma mãe que cuida de si, uma mãe que tem um autoconhecimento elevado, uma mãe que tem uma autoestima elevada, ela tende a cuidar melhor, ela tende a amar mais, ela tende a envolver-se com maior empatia nos problemas dos filhos. Enfim, a gente precisa cuidar de nós mesmos para a gente saber cuidar do próximo, né? A gente precisa ter um entendimento que a nossa colocação pessoal, que a nossa autopreservação, o nosso autocuidado, ele precisa estar sempre muito elevado. Porque quando a gente cuida, quando a gente está bem, quando a gente tem um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e entre a nossa vida profissional, a gente é mais feliz. E estando mais feliz, a gente tem mais condições de cuidar do outro, a gente tem mais condições de educar com maior empatia, a gente tem mais condições de fazer os nossos filhos evoluírem, de fazer os nossos filhos caminharem para o futuro que a gente realmente deseja para ele, né? Um futuro mais feliz, um futuro onde eles cresçam mentalmente, em consonância com os nossos objetivos, em que eles cresçam enquanto família, né? E que a gente eleve a nossa percepção, o nosso pensamento a tudo aquilo que realmente importa. Certo, gente? Eu espero ter contribuído de alguma forma para a evolução das mães que me assistem, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma aí nessa dúvida que a gente fica sempre ao retornar da licença maternidade, ao se recolocar, porque existem muitas mães também que dão uma parada, né, durante aí a gestação e a criação dos seus filhos por um período, depois resolvem se recolocar no mercado do trabalho, né, eu acredito que esse momento seja um momento ainda mais delicado, né? Esse entendimento de saber o momento certo de voltar. A gente tem medo de ficar ultrapassada,
Enfim, são muitos medos. Além desse medo de cortar o cordão umbilical, existem esses outros medos que a gente precisa levar em consideração. Enfim, gente, um beijo muito grande para vocês, uma boa noite e na quinta-feira a gente se vê novamente, se Deus quiser. Um beijo muito grande e até mais.